Quando movidos pelo Espírito, será Escritura. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática a doutrina e convênios na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com as pessoas que você ama, faça os seus comentários, eu leio todos, às vezes não consigo responder todos, mas eu leio todos, e dá o seu like, né? Se você gostou do vídeo, dá o seu like lá. É muito bom estar aqui com você novamente e poder falar sobre essa semana. A gente está estudando, né, Doutrina e Convênios da sessão 67 a 70. E eu escolhi Doutrina e Convênios sessão 68, versículos de 3 a 5, para conversar com você hoje. E diz o seguinte: este é o padrão para eles, que falem como forem movidos pelo Espírito Santo. E tudo que disserem, quando movidos pelo Espírito Santo, será Escritura, será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor, será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Eis que esta é a promessa do Senhor a vós, ó meus servos. Escritura linda, né? E muito interessante, eu gostei demais desses versículos, especialmente o 4, né? Em que ele fala que quando os servos de Deus eles são movidos pelo Espírito, aquilo se torna Escritura. Claro, também ele falou que se torna vontade, se torna a mente, se torna a palavra, se torna a voz, né, do Senhor. Mas eu gostei tanto dessa parte, né, quando ele fala que se torna Escritura. Tem várias coisas que, vamos dizer assim, não fazem parte do canon, né? O canon são as obras padrão da igreja, como, por exemplo, a proclamação à família, né? Proclamação ao mundo, né? A família. Também o Cristo vivo, né? Para mim, eu leio esses documentos, né? E eles se tornaram para mim escritura. E eles são escrituras. Então, de fato, por quê? Porque foram dados movidos pelo Espírito. Pode não fazer parte ali das escrituras, talvez vá fazer parte um dia, né? De tão importantes que são. Mas tudo que os nossos profetas, videntes e reveladores falam pelo Espírito de Deus se torna escritura. E sempre que a gente fala pelo poder do Espírito, também se torna, né, a voz do Senhor naquele momento ali, para aquela situação específica que a gente está vivendo, às vezes numa aula, dando um discurso, enfim, quando a gente está falando do Evangelho, até para uma pessoa, né, que não conhece a verdade, está falando do Evangelho para ela, muitas vezes, quando a gente, né, não muitas vezes, mas sempre, né, que nós estamos falando pelo Espírito, é a voz do Senhor ali naquela hora, é a vontade do Senhor, como falou na Escritura. E eu queria pegar essa parte em que se torna Escritura, porque, é claro, né, a Escritura ela também é a mente, ela também é a vontade, ela também é a palavra, ela também é a voz do Senhor. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as Escrituras e o quanto elas são importantes na nossa vida, o quanto elas podem transformar-nos, né, de tal maneira e ajudar-nos a vencer as tentações. A gente sabe que quando Cristo ficou 40 dias no deserto, e esses 40 dias que ele passou lá, ele foi tentado, e Satanás tentou, e ele Satanás usou as Escrituras, olha só como ele é astuto, né? Mas Cristo rebateu todas as tentações de Satanás, utilizando também as Escrituras. Então, olha a tamanha importância, né, das Escrituras na nossa vida. As Escrituras podem nos ajudar a nos livrarmos das tentações. As Escrituras podem iluminar a nossa mente e os nossos caminhos. As Escrituras elas podem ser um consolo para a nossa alma, quando estamos nos sentindo mal. As Escrituras podem fazer várias coisas, né? Como a gente vai ler aqui agora em 2 Timóteo 3, né?
Essa é uma escritura bastante conhecida também, que diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Escritura fantástica também aqui. Então, as escrituras elas servem para isso, para nos corrigir, para nos consolar, para nos dar entendimento e compreensão dos mistérios de Deus. As escrituras elas respondem às nossas orações. As escrituras elas têm as respostas para todas as questões, todas as perguntas. E se as pessoas vivessem, se o mundo vivesse o que nós temos nas Escrituras, né, a voz do Senhor que está nas Escrituras, por todos esses profetas que escreveram nas Escrituras, então nós teríamos um mundo muito diferente. Mas, infelizmente, não é assim. Então, cada um de nós deve viver aquilo que aprende nas Escrituras. E eu gostei muito, né, de quando aqui Paulo fala para Timóteo, né, dizendo que as escrituras elas servem para corrigir a gente. Isso já aconteceu na minha vida várias vezes, em que acho que deve ter acontecido com você também, né? A gente está lá, não está fazendo algo tão certo, e aí a gente está lendo as escrituras e aí vem aquela falando exatamente ali, né? Escrito exatamente aquilo que você não está fazendo certo. E parece que dá um destaque assim na escritura, fala, você precisa mudar isso. E aí a escritura está ali, o Senhor falando com a gente. Então é exatamente isso que as escrituras fazem, elas transformam a nossa vida. E Paulo falou aqui no versículo 17, então, de 2 Timóteo 3, por que nós temos as escrituras? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, para que eu vou usar a palavra que o Elder Bedner usou, né, de perfeito nas escrituras, para completo. Então, para que eu me torne uma pessoa completa, um homem de Deus completo, você que é um homem ou uma mulher que está assistindo, para que você se torne completo diante de Deus, é necessário estudar as escrituras sagradas, constantemente, dia após dia. E por que eu falo dia após dia? Porque ela vai transformando a gente aos poucos. Não é assim, eu vou ler o livro de Mormon inteirinho hoje, essa semana, e vai transformar minha vida totalmente. Bem, não é bem assim que acontece. Ela vai te ajudar em algumas coisas, mas a nossa transformação, para atingirmos esse auge, né, estar completo diante de Deus, um homem e uma mulher de Deus completo, a gente precisa estudar as Escrituras todos os dias. Porque é a voz do Senhor para nós todos os dias. Então, ao estudarmos, ao lermos, nós vamos nos tornando completos. E às vezes é imperceptível essa mudança. Você vai lendo, vai estudando o livro de Mormon todo dia, né? Então, porque a gente tem que estudar o livro de Mormon todos os dias da nossa vida, para o resto da nossa vida. Então, se a gente faz isso, não só o livro de Mormon, claro, mas principalmente ele, mas todas as escrituras, a gente está estudando Doutrina e Convênios esse ano também, vai transformando a gente a partir do momento que a gente começa a ler e entender o que tem por trás daquelas palavras. Em 2 Nefe 4, versículo 15, Nefe disse o seguinte: e nestas escrevo as coisas de minha alma. Então ele está escrevendo ali as escrituras, né? E ele está dizendo: nessa escrevo as coisas de minha alma, e muitas das escrituras que estão gravadas nas placas de latão. Porque se você pegar lá Nefe, né, especialmente segundo Nefe, ele coloca vários capítulos de Isaías que estavam nas placas de latão, que eles pegaram lá de Labão, né?
Esses capítulos de Isaías, que são repetidos no livro de Mórmon, né? Tá lá no Velho Testamento, mas foram trazidos por Nefe, colocados repetidamente no livro de Mórmon, tem um propósito. E tem gente que pula, né? Não, isso aqui eu vou pular porque eu vou estudar quando eu estudar o Velho Testamento. Não, não é bem assim. O que está escrito ali em Isaías, o que Nefe colocou, repetiu aqueles capítulos, é para dar um reforço muito poderoso sobre a divindade do Salvador e da sua missão. E aqueles capítulos, se você for prestar atenção nas coisas que Isaías fala ali, é transformador. Então muda a gente, aproxima a gente mais de Cristo. Foi por isso que Nefe colocou. Então ele disse, né? Eu escrevo as coisas de minha alma e muitas das escrituras que estão gravadas nas placas de latão. Por quê? Ele vai falar o porquê. Porque minha alma se deleita nas escrituras e meu coração nelas medita e escreve-as para instrução e proveito de meus filhos. Então ele está dizendo, olha, eu coloquei essas escrituras aqui, eu estou escrevendo e tudo isso que eu estou fazendo é para que então eu me deleite nas escrituras e os meus filhos também. Isso significa trazer alegria, trazer paz, confiança, aumenta a nossa fé. As escrituras elas são muito poderosas. E realmente eu digo e repito, as escrituras elas são transformadoras. Em João 5, o próprio Salvador, em João 5,39, disse, palavras da boca do Salvador, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É poderoso isso, né? Ele está dizendo, olha, examina. Por que eu tenho que examinar as escrituras? Porque nas escrituras contém as palavras ou as coisas da vida eterna. E Cristo fala examinar, né? Examinar é diferente de ler. Né? Examinar é você realmente entender, trazer para a sua vida, né? Aplicar na sua vida. É entender o porquê daquelas coisas, por que está escrito isso, por que o Senhor colocou dessa maneira, o que ele quis dizer com isso. E a gente começa a se tornar não só um estudioso das Escrituras, mas eu acho que tem níveis, né? Aquele que lê, aquele que estuda e aquele que pensa as Escrituras. Então eu gosto dessa parte em que a gente pensa as Escrituras. Ler e falar o que é isso? Por quê? Por que o Senhor quis dizer com isso? O que isso tem a ver comigo? Por que, né, disso? Enfim, qual era a mente do Senhor? Qual era a intenção do Senhor em que isso fosse escrito, que esse profeta disse? Enfim, tem algo aí por trás. Então a gente precisa sempre olhar o que tem por trás das Escrituras. Porque as palavras, né, as letras, elas são símbolos, né? São vários símbolos ali. E é interessante, às vezes uma frase que está na Escritura, isso aqui quer dizer isso. Mas às vezes ela quer dizer outras coisas. Então a gente precisa estar atento ao que tem nas Escrituras, ao que elas dizem, o que tem por trás de cada palavra. E não só das Escrituras, quando eu falo Escritura, eu quero dizer também quando os profetas de Deus falam, quando eles testificam, quando eles falam para nós nas conferências gerais, por exemplo, movidos pelo Espírito, e a gente sabe que são, que aquilo se torna Escritura, e sempre atrás de alguma coisa das coisas que são faladas lá, tem coisas por trás que são entendidas somente pelo Espírito. O presidente Nelson, que é o profeta de Deus, é o representante do Salvador aqui na Terra para nós, ele diz coisas nos seus discursos, pega os discursos dele, começa a estudar, começa a pensar os discursos do presidente Nelson, você vai encontrar várias coisas por trás daquilo. O que ele quis dizer com isso? O que isso tem a ver comigo? Né? E aí você começa a aprender. O Salvador, ele era
como eu falei, né, ele usou as escrituras para suportar as tentações de Satanás lá quando ele estava no deserto. Ele disse que a gente tem que examinar as escrituras. Ele falou lá em Lucas 24, lembra daquele dos discípulos que estão a caminho de Emaús e Cristo já tinha ressuscitado, né? E ele começa a caminhar com eles não desconfiaram que era o Salvador, né? Não sabiam que era ele. E eles foram andando. E durante o percurso, durante o caminho, né? Cristo foi abrindo as escrituras e foi falando sobre o Salvador, sobre a missão de um Salvador. E foi abrindo as escrituras ali e ele foi tocando o coração daqueles homens, daqueles discípulos, né, que não eram apóstolos, eram discípulos de Cristo, como eu e você somos, membros da igreja, né, comuns. E quando eles chegam no destino deles, lá na cidade de Emaús, eles estão ali comendo, né, abriu os olhos deles naquela hora, né, e reconheceram que ele era o Cristo. E aí Cristo, então, desaparece da frente deles. E a Escritura, e o versículo 32 diz assim: E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha que interessante. Então, o que a Escritura fez naquela hora? O Espírito, claro, né? Através das Escrituras, o Espírito fez arder o coração daqueles discípulos, daqueles membros da igreja. E enquanto Cristo usava as Escrituras. Então, olha a importância, como o Salvador usava as Escrituras. A gente precisa ser igual a ele, a estudar para poder resolver todas as questões e todas as circunstâncias que nos rodeiam. Existe resposta para todas as coisas nas Escrituras, como disse o Elder Peck. Ele falou isso, ele falou, ó, a gente pode encontrar resposta para tudo nas Escrituras, em todas as obras padrão. Nef também, lá em 2 Nef 31, é uma escritura também muito famosa na igreja, que a gente usa bastante, diz assim, 31:20: Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Aqui o que ele está falando, né? Quando a gente é batizado na igreja, a gente se torna membro da igreja, a gente recebe o Espírito Santo, os homens recebem o sacerdócio, a gente faz as ordenanças no templo e tudo mais. Bom, e aí, né? Acabou tudo? É só isso que eu tenho que fazer, né? Ele diz que não, a gente deve prosseguir com firmeza em Cristo, tendo esperança, amor às pessoas. E agora ele vai falar uma parte muito importante. Ele diz: portanto, se assim prosseguirdes, aí vem a frase, banqueteando-vos com a palavra de Cristo. Esse banqueteando-vos aqui é muito importante. Banquete, né, quando a gente vai num banquete, aquela comida, né, maravilhosa, farta, saborosa, né, deliciosa ao paladar, né? Então a gente come aquela comida e fica satisfeito. Então ele está dizendo, ó, se banqueteia com as Escrituras. Senta, lê as Escrituras, olha o que tem por trás daquilo, tenta trazer para a sua vida, busca consolo, força, ânimo, fé, confiança, procura se aproximar mais do Salvador naquela hora, entender a sua missão, o seu propósito. Então ele diz, então banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverando até o fim. Eis que se você fizer isso, o Pai diz, tereis a vida eterna. Não é possível atingir a vida eterna se nós não estudarmos as Escrituras. Volto a repetir, não tem como a gente voltar a viver com Deus e ser perfeitos como Cristo, ou completos como Cristo é, se nós não estivermos estudando, examinando as Escrituras, pensando as Escrituras, como eu disse que eu gosto de falar, né? Ser pensadores das Escrituras, né? O que elas querem dizer realmente? O que tem por trás disso?
Porque toda vez que a gente lê as Escrituras, existe algo específico para você, para a sua vida específica. Então, você está ali lendo e aí o Espírito fala para você, ó, isso você precisa mudar, ou isso, olha, o Senhor está aqui dando força e consolo para você nessa hora aqui. E aí você chora, aí você se sente feliz, aí você se sente animado, se sente fortalecido por aquelas palavras e pelo espírito que você sente ao estudar as Escrituras. Eu gosto muito daquela frase, né? Eu não me lembro exatamente quem disse, né? Mas eu sei que tem os apóstolos falam, alguns falaram isso, usaram essa frase dizendo, olha, quando eu quero falar com o Senhor, eu oro, mas quando o Senhor quer falar comigo, eu abro as Escrituras. E é exatamente isso. Então, ao examinar as Escrituras, ao pensar as Escrituras, não só as Escrituras, tá? Eu quero dizer os discursos dos profetas, videntes e reveladores também. Então, quando você lê os discursos, aquilo vai transformando você, aquilo você vai, puxa, né, que maravilhoso isso. E eu gosto muito de ler os exemplos as atuais assim na vida, né, deles, eles contando as coisas que aconteceram na vida deles, usando exemplos de outras pessoas. Isso é muito legal porque traz muito para a nossa própria vida. Então, examinar as Escrituras e examinar, porque tudo é Escritura. Lembra que eu li a, a Escritura que eu peguei aqui hoje, né, que foi tudo, né, 68:4 do Trino Convênios. E tudo que disserem quando movidos pelo Espírito Santo será Escritura. Então, tudo que eles estão dizendo lá é Escritura. E aí eu quero, então, usar os discursos também como Escritura, entende? Não só as obras padrão em si, mas todos os discursos que são ensinados nas conferências, enfim. Então, busque isso, examinar, como o Salvador pediu que você fizesse, eu e você fizéssemos. O presidente Nelson fez um discurso fantástico, eu já citei esse discurso aqui diversas vezes, eu gosto demais, amo esse discurso, que é a Escritura, né? E é bem curtinho, e na verdade ele está encerrando a conferência de outubro de 2021 e anuncia uns templos, e lá está escrito reservar tempo para o Senhor, é o nome do discurso, de outubro de 21. E ele fala disso, né, desse tempo que a gente tem que reservar. Bom, eu tenho que reservar um tempo para o Senhor. O que eu faço nessa reserva de tempo para o Senhor? E ele cita 3 coisas específicas, né? Ele fala de ir ao templo, então a gente tem que reservar tempo para ir ao templo com a maior frequência que for possível, dependendo de onde você mora, onde está o templo. Então, se você tem um templo perto da sua casa, você tem que ir com a maior frequência possível. Se você mora longe também, mais possível, né? Então, tem uma caravana, eu se esforça para ir, faça o máximo que você puder para estar na casa do Senhor. E ele fala também do estudo das Escrituras e fala também das orações. Então, oração, oração, Escrituras e templo. Essa é a reserva de tempo que a gente tem que ter para o Senhor. Mas ele fala de todos os dias, e aí todos os dias, obviamente, não dá para ir ao templo todos os dias, mas dá para orar todos os dias e dá para estudar as Escrituras todos os dias. Então, essa associação aí, oração e Escrituras, né, é um tempinho reservado todos os dias para ter um tempo com o Senhor. Olha o que ele diz aqui, eu queria ler para você. As vozes e a pressão do mundo são envolventes e numerosas. A gente sabe, né? A gente abre aí o celular, entra na internet, você tem aí as pressões, né? As vozes do mundo, não só na internet, né? Em todos os lugares que a gente que a gente se encontra, né? As vozes do mundo, elas são envolventes e numerosas.
Porém, muitas vozes são enganadoras e sedutoras e podem nos desviar do caminho do convênio. Então, existem vozes, né, de pessoas que querem atrapalhar. Lúcifer usa, né? Satanás usa as pessoas, usa a internet, enfim, usa tudo que ele pode para afastar a gente do Senhor. E pode nos desviar do caminho. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Essa é a preocupação do presidente Nelson aqui. Aí ele fala: a fim de evitar a tristeza e o desespero inevitáveis provenientes dessas vozes, suplico a vocês hoje. Ele falou suplico, né? Quando um profeta fala suplico, eu gosto de enfatizar isso aqui, já fiz várias vezes. Mas quando ele fala, ele usa esse termo suplico, é algo muito profundo e que talvez a gente tenha que parar para pensar sobre isso. Lembra, ser pensador das Escrituras, né? Pensar sobre isso. Por que o profeta está falando sobre isso, né? Que eu tenho que... o que eu tenho que fazer? Ele está suplicando, ó. Suplico a vocês hoje que combatam as tentações do mundo ao reservarem tempo para o Senhor em sua vida hoje e todos os dias. Então ele está dizendo assim, ó, essa é a frase importante. O que ele está suplicando? Para a gente reservar tempo para o Senhor na nossa vida todos os dias. Quanto tempo? Ele não está falando aqui, a gente vai decidir. Cada um tem a sua forma aí e tal. Eu tenho a minha maneira. Eu gosto de ler o livro de Mórmon todos os dias, né? Estudar, pensar, né? O livro de Mórmon, estudo o Vem e Segue-me, faço as minhas orações, enfim. Então eu reservo um tempinho para o Senhor todos os dias. Todo mundo deve fazer isso todos os dias. É igual escovar os dentes, é igual comer, é igual, enfim, dormir, que a gente precisa, né? É isso, é fazer parte de uma rotina, mas que não seja uma rotina insignificante, mas uma rotina significante, significativa. Um tempo que você reserva para o Senhor para você se aproximar do Salvador um pouco mais. Todos os dias um pouquinho. Ah, mas isso não vai fazer diferença. Vai. Não vai fazer diferença se você achar que tem que ler o livro de Mórmon inteiro, como falei, numa semana. Ele vai ajudar, claro, mas transformação é todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. De pequenas coisas provém as grandes, lembra disso. Presidente Nelson disse mais: se a maioria das informações que vocês recebem vier das mídias sociais ou de outras mídias, sua capacidade de ouvir os sussurros do Espírito diminuirá. Olha só. Então, se eu ficar dando ouvidos mais às informações que tem aí nas mídias, a minha capacidade de ouvir os sussurros do Espírito vai diminuir. Olha só, que terrível. Se não estiverem, olha, agora vem a frase importante, se não estiverem buscando o Senhor por meio da oração e do estudo do Evangelho diários, não está falando uma vez por semana, não está falando dia sim, dia não, está falando diário, oração e escrituras. Estudo do Evangelho diários, vocês se tornarão vulneráveis às filosofias que podem ser interessantes, mas que não são verdadeiras. Até mesmo os membros mais fiéis podem ser enganados pela batida constante da música da banda da Babilônia. Ele foi forte, ele foi profundo. Então a gente tem que olhar por trás disso, né? Estuda esse discurso. Né? Ele é curtinho, tá? Ele é bem curtinho mesmo. Dá uma olhada nesse discurso e veja, faça pense, né, sobre esse discurso. E ele está dizendo, então, que a gente tem que reservar esse tempo, todos os dias, para estudar o Evangelho e orar.
Ele disse mais, olha só, agora ele vai suplicar de novo, né? Lembra que ele suplicou lá em cima, né? Suplico a vocês hoje que combatam as tentações do mundo a reservarem tempo para o Senhor em sua vida todos os dias. E aí ele vai agora suplicar de novo, ó. Meus irmãos e irmãs, suplico a vocês que reservem tempo para o Senhor. Ele repete a súplica. Presta atenção nisso. Está repetindo a súplica dele. Façam com que o seu próprio alicerce espiritual seja firme e capaz de sobreviver ao teste do tempo, à medida que fazem as coisas que permitem que o Espírito Santo esteja sempre com vocês. Isso é fantástico isso, né? Então ele está dizendo, olha, ele está suplicando de novo aqui que a gente reserve um tempo para o Senhor, para estudar as Escrituras, estudar o Evangelho. Claro, sempre com a oração junto ali, né? A gente ora e estuda as Escrituras, estuda o Evangelho todos os dias. Por que o Vem e Segue-me veio? Para isso, para a gente aprender no lar o Evangelho, discutir na igreja, né? Discutir no bom sentido, é óbvio, para a gente compartilhar com as pessoas os sentimentos, os irmãos compartilham os sentimentos conosco, e a gente se alegra e se regozija naquelas coisas e aumenta nosso testemunho e fortalece a nossa fé. É para isso que serve o estudo do Evangelho. A gente dentro de casa, estudando o Evangelho, fortalece muito a família. Então, é uma súplica novamente aqui que ele faz. Eu queria contar uma experiência da minha esposa em relação às Escrituras. Pedi autorização para ela para fazer isso, obviamente, né? Foi uma experiência muito poderosa, porque, assim, como eu falei naquela frase, né? Quando a gente quer conversar com o Senhor, quer falar com Ele, a gente ora. Quando o Senhor quer conversar com a gente, quer falar com a gente abre as Escrituras. E minha esposa estava muito angustiada uma vez, em relação às nossas filhas, duas filhas que estão menos ativas na igreja. E ela estava bastante angustiada, bastante triste. E a gente fica, né, obviamente, mas o Espírito consola o nosso coração e nos ajuda a passar por esses momentos, essa fase. A gente continua amando as nossas filhas do mesmo jeito, a gente continua próximos delas, a gente quer que elas fiquem com a gente, e isso tem acontecido. Então o Senhor tem nos ajudado, né, nesses momentos difíceis que a gente passa, mas naquela época, minha esposa, quando as minhas filhas anunciaram que não iriam mais frequentar a igreja, a minha esposa ficou bastante triste com aquilo. Ambos ficamos, mas ela ficou bastante angustiada. E teve um dia que ela foi ao templo e, né, reservou o tempo para ir lá no templo, e ela passou pela sessão e foi na sala celestial. E lá ela começou a orar ao Senhor com grande força, pedindo consolo, forças, orando por elas, para que elas pudessem sentir novamente o Espírito de Deus. Porque a gente sabe que elas têm um testemunho, mas, né, ficou meio apagadinho agora, está um pouco enterrado ali, né, sem dar frutos, né? Mas está lá, a raiz está lá, a gente sabe disso. Mas ela estava ali angustiada e orando para que o Senhor pudesse abençoá-las de alguma maneira, para que elas pudessem se arrepender, mudar e voltar, né, a conviver com os santos novamente, e a estar dentro do reino de Deus novamente. Mas ela estava ali inconsolável, né, bem triste, e ela queria saber uma resposta, ela queria ouvir o Senhor falando com ela. Foi muito interessante essa experiência dela. Sempre que ela conta, ela chora, né? E agora eu vou tentar não chorar aqui, já chorando, né? Vou tentar não me emocionar para poder falar para vocês, contar essa experiência.
Ela estava lá e aí eu queria saber o que o Senhor tinha para dizer para ela. E aí ela abriu assim, ela pegou as escrituras e falou: vou abrir as escrituras agora e, quem sabe o Senhor tem algo para me dizer, né? E quando ela abre as escrituras, ela abriu em Enos. Enos só tem um capítulo, né? E caiu. E ela começou a ler os versículos, né? E ela ficou totalmente assim. As palavras saltaram das escrituras para a mente e para o coração dela. O Senhor começou a falar com ela pelas escrituras, pelas coisas que o Senhor falou para Enos. O Senhor estava falando para ela. Olha que interessante que as escrituras fazem. E olha só o que ela leu, né? Está lá em Enos, né, capítulo 1, versículos 11, 12, 17 e 18. E diz assim: depois que eu, Enos, ouvi essas palavras, minha fé no Senhor começou a tornar-se inabalável. E agora vem uma frase que saltou nos olhos dela, assim, né, que o Senhor falou para ela especificamente. Roguei-lhe com muito empenho por meus irmãos os lamanitas. Então, Enos, ele tinha orado por ele mesmo, para que ele pudesse, né, se arrepender e tal, para que o Senhor pudesse perdoar ele. E o Senhor perdoou, ele orou pelos nefitas, e tudo bem. Agora ele estava orando pelos lamanitas. Quem eram os lamanitas naquela época? Eram os menos ativos. Eles não estavam firmes na igreja mais. Tinham se afastado do Senhor. Então Enos aqui estava rogando com muito empenho pelos lamanitas, por aqueles que estavam menos ativos, né? E aí no 12 aconteceu que após ter orado e me empenhado com toda diligência, o Senhor disse-me, e agora o Senhor está dizendo para ela, para minha esposa: por causa de tua fé, conceder-te-ei de acordo com os teus desejos. Aí essa frase saltou aos olhos dela. E aí continua agora no versículo 17. E eu, Enos, estava certo de que aconteceria de acordo com o convênio que ele fizera. E aí também essa frase, a minha esposa, como ela se sentiu depois de ler isso, né? Que o Senhor ia conceder o desejo do coração dela. Não sabemos quando, mas o Senhor ia conceder. E aí, Enos fala: e minha alma, portanto, ficou tranquila. E ela falou: foi isso que eu senti naquela hora. Ela me contando, né? Eu fiquei tranquila naquela hora, parece que uma paz veio no meu coração. De que um dia nossas filhas vão voltar. Mas o mais interessante, né? Quer dizer, claro, isso foi a coisa mais importante, mas o mais interessante é o versículo 18. E disse-me o Senhor, e agora é muito forte assim para ela naquela hora, né? Os pais dela são falecidos já, minha esposa, né? Os meus dois sogros são falecidos. Teus pais também me fizeram o mesmo pedido. E se lhes há feito de acordo com a sua fé, pois sua fé era igual à tua. Quando ela leu isso, ela já estava sendo confortada pelo Espírito, né? Porque o Senhor tinha falado que ia conceder de acordo com o desejo do coração dela, a alma dela ficou tranquila, mas agora o Senhor estava dizendo assim: olha, o que você está me pedindo, os teus pais também têm pedido o mesmo. Eles estão no mundo espiritual, eles estão do outro lado do véu. Mas eles também oram lá no mundo espiritual, não é verdade? E os pais da minha esposa estão pedindo, e eu espero que o meu pai, que está do outro lado do véu, também esteja pedindo, meus avós, minha família, esteja pedindo a mesma coisa. Mas para ela, foi para ela específico aqui, tá? Não foi para mim. Foi para ela o Senhor dizendo: olha,
Os teus pais fizeram o mesmo pedido que você está fazendo para mim. E o Senhor falou, e será feito de acordo com a sua fé. Porque a sua fé, falando para minha esposa, é igual à fé deles, que estão lá do outro lado do véu, e pedindo a mesma coisa para mim. Então, as Escrituras, elas são tão poderosas que elas nos ajudam, nos transformam e faz com que a gente esteja mais perto do Senhor. Não deixe, por favor, de estudar as Escrituras. Como disse o presidente Nelson, eu suplico que você reserve um tempo para o Senhor todos os dias para estudar as Escrituras, porque o Senhor vai te responder muita coisa pelas Escrituras, pelos discursos das autoridades gerais. Leia esses discursos, estude as Escrituras, examine, pense as Escrituras, porque o Senhor vai começar a mostrar. Porque o que a minha esposa fez aqui foi pensar, né? Ela pediu, né? Ela queria ouvir uma resposta do Senhor, o Senhor deu a resposta para ela, e ela foi lendo e ela foi pensando sobre aquilo, e aquilo foi trazendo consolo, força para ela naquela hora. Então é isso que as Escrituras fazem. Não deixe de estudar as Escrituras todos os dias. O presidente Nelson tem nos ensinado. Temos visto muitas coisas acontecendo. E o presidente Nelson fez um discurso na conferência retrasada sobre a segunda vinda de Cristo. Nós precisamos estar preparados. E agora, mais do que nunca, Lúcifer, Satanás, ele tem colocado toda a sua força para nos destruir. E se a gente não estiver preparado, nós não vamos suportar. Se nós não estivermos diariamente em contato com o Evangelho na nossa vida, nós não vamos suportar. Então pense sobre isso. Ore e estude o Evangelho todos os dias, como o profeta ensinou. A gente precisa seguir o que o profeta fala estritamente. Tudo que ele fala, a gente precisa seguir com exatidão, porque é a mente do Senhor, é a vontade do Senhor, é a voz do Senhor para nós, é a Escritura. Então, siga essa voz, e que é do profeta de Deus e de todos os profetas que estão nas Escrituras, que nos ensinam o Evangelho. Te vejo no próximo vídeo.